Há poucas paisagens mais deslumbrantes do que a visão cristalina de miríades de estrelas cintilantes. É fascinante notar que o universo que estamos descobrindo além da Terra é muito maior do que aquilo que é possível ver em uma noite sem nuvens. E ao contemplar, resulta impossível não se perguntar o sentido e propósito do imponente universo. Talvez como uma forma de encontrar, através do tangível e observável, o sentido e propósito de nossa própria existência. Olhamos acima para o cosmos imensurável e somos envolvidos por um sentimento de perplexidade. A mesma perplexidade que nos absorve quando decidimos olhar para nós mesmos em busca de respostas sobre nossas origens. O certo é que tanto dentro de nós, em nossa estrutura mais básica, assim como na estrutura e disposição do universo, existe uma assombrosa organização que, de alguma maneira, nos revela que há uma conexão entre o universo, a vida e a nossa existência. E hoje, tentaremos descobrir o que podem nos revelar as estrelas. When we look out in space, we don't see very many like that. And it looks like the chances are pretty small. In fact, one thing, just the sun itself, the type of star that it is a minority in the starry sky, in the universe. So just to find that kind of star already reduces the probability by a certain factor. To find one with water on it, there's another low probability. To find one with the right oxygen concentration, a low probability. To find one with a temperature range that's appropriate, a low probability. To find one with the absence or the very low amount of toxic gases also restricts the probability of what we might find by chance. And when you add up all those different things, you say, well, we're lucky with the oxygen. Well, what about the water? Oh, we're lucky with the water. Well, what about the temperature range? Oh, we're lucky with the temperature. Well, what about the light? Oh, we're lucky with the light. The sun, we're just lucky. After a while, you begin to suspect there's something more than luck. Maybe there's a plan or some kind of purpose or design or something going on here. So just looking at all these properties of this world that we live in points us to some questions beyond this world. And where do we find the answers? Es muy interesante que muchos científicos al mismo tiempo estén reconociendo de que muchas de las características que se ven en el universo apuntan a que esas características son necesarias para que acá en este sistema planetario, acá en el sistema solar, haya un planeta que tenga las condiciones ideales para mantener la vida, ¿no? Que es la Tierra. Y resulta que cuando uno empieza a analizar cada una de estos datos sobre el universo, por ejemplo, la distancia de la Tierra al Sol, el diámetro de la Tierra, la velocidad con que la Tierra da vuelta alrededor del Sol, o la velocidad con que el Sol y el sistema planetario está rodeando el centro de la galaxia, ¿no? La rotación de la Tierra, la naturaleza de la luz del Sol, tan importante para el calor y la vida acá en la Tierra. Las fuerzas que están interactuando para que hayan átomos, para que hayan moléculas, una cantidad de esos datos
son lo que se han llamado constantes universales. O sea, son medidas, son cantidades que no pueden variar, o que varían muy, muy poquito, pero dentro de unos rangos muy, muy estrechos. Entonces, uno podría pensar, bueno, ¿y eso por qué se desarrolló todo eso? Todo eso hace posible que ahora estemos acá vivos. ¿De dónde salieron todas esas características? Y entonces, como son constantes que no pueden cambiar, y hay más de 100 de estas constantes, uno podría pensar, bueno, ¿será que estas constantes surgieron así por sí solas, automáticamente, por procesos puramente naturales? ¿O responden a la intervenção de um desenho inteligente? Então, essas situações adequadas à vida no planeta Terra, imaginar que isso surgiu por acaso é quase impossível. Recentemente, alguns cientistas americanos, tentando realmente colocar em prática a ideia de construir um local para se viver em Marte ou na Lua, um lugar fechado, criaram uma região nos Estados Unidos, um lugar isolado, totalmente isolado do meio, tá? Para realmente criar sistemas autossustentáveis para a vida. Faliu, não deu certo esse tipo de... Mesmo aqui estando aqui na Terra. Tá? Imagine se essa região, esse domo fechado, tá? Se estivesse na Lua e Marte. Né? Então, imaginar que tudo isso, com uma interação perfeita que favorece a vida, surgiu passo a passo, né? Ou do nada, é difícil. Então, é muita beleza, muita complexidade, muita perfeição para permitir a funcionalidade de tudo que nós vemos, essa biodiversidade que nos encanta. Então, a Terra realmente, de maneira muito clara, dá a nítida impressão que ela foi projetada, que ela foi planejada. Scientists have looked at a lot of issues about the Earth and how it seems to be especially suited for life. In the United States and gradually around the world, there is a group of people who see intelligent design in nature. They see that there's a complexity, an irreducible complexity that often seems difficult to explain by totally naturalistic processes. In one way, that can be divided into two parts: intelligent design of the laws of nature and intelligent design of living organisms. But there does seem to be intelligent design of the laws of nature to make life possible. And maybe I'll give you one example, kind of one of the classic examples of intelligent design. And this is one that was suggested by Sir Fred Hoyle. And he looked at the elements here on the Earth, and he suggested that maybe the elements here on the Earth came from stars. The nucleosynthesis inside of stars, building up the different elements, and then supernova explosions that developed the heavier elements. And these are the elements that are necessary for life. So you could say that all of us are made up of stardust. But as he developed his nuclear physics models of how you put all these protons and neutrons together to make the heavier atoms, he found that part of it he could explain nicely, but there was one piece that was difficult. He could explain how protons and neutrons got together to form helium, but helium is 2 protons and 2 neutrons, and how do you move from helium up to carbon, which is 6 protons and 6 neutrons? Well, can you just put 3 helium nuclei together to get carbon-12? And he said, it's not obvious to me how you can do that. But he decided that there might possibly be one way if carbon had a certain resonance.
if instead of just having the carbon ground state, there was an excited state of carbon that exactly matched the way that you would put 3 helium nuclei together, that maybe in the interior of stars, you would be able to build carbon out of helium. And so he predicted that there must be this certain resonance that was part of nature. And so he suggested this to one of his colleagues who did some research and found that indeed there was such a resonance. And if it wasn't for this resonance, we wouldn't have the atoms necessary for life. And so this has often been suggested as an example of intelligent design, that whoever designed the universe apparently designed carbon to have this resonance so that all the elements necessary for life could be formed. Cuanto más estudiamos el universo, la magnífica manera en que existen las galaxias, la belleza que existe en el mundo astronómico, más entendemos que hay un diseñador, un plan. Carl Sagan disse uma vez, né, que era um planeta medíocre, perdido, um ponto pálido azul perdido na imensidão do universo. Nada mais equivocado, o tamanho não é documento, não é? E a gente tem, na realidade, um planeta fantástico. A gente não está perdido na imensidão do universo, mas a gente está muito bem posicionado. E a gente não é um planeta pequeno, a gente é um planeta do tamanho certo. Os grandões nos protegem, né? Marte, Júpiter, os grandes planetas, eles funcionam como guardiões interplanetários que nos protegem dos meteoros e tudo mais. Então é tudo isso que faz da Terra um planeta especial e tudo isso que faz da vida na Terra uma experiência extremamente especial também. A vida que realmente nós temos aqui não é apenas aquela vida microscópica que se imagina ter em Marte, é uma vida abundante, né, que se interage. É uma profusão de vida enorme, eu diria milhões de formas diferentes de vida que estão aí. E nós sabemos que para viver nessa Terra é necessário um equilíbrio em todas as fases, desde a forma da água até a atmosfera e as substâncias químicas que estão aqui, elas fazem um todo que permite a vida. E isso não existe nos outros planetas do Sistema Solar. Então por que é só na Terra? Qual a razão de ter essa abundância de vida e essa ausência de vida do outro lado, logo pertinho da gente? Então, nós temos que ver que essa sintonia fina, ela é resultado de um planejamento. Ela não pode ter sido ao acaso. O acaso é uma forma que nós usamos para explicar o que nós não entendemos. Foi por acaso. Eu diria até que o acaso é a falta de explicação. Então, existe uma causa atrás de todo esse mundo funcionando, as leis que regem a natureza, as leis que regem a vida, que permitem a vida, uma vida abundante e adequada. Hoje, com o avanço da tecnologia, são fabricados sofisticados telescópios e instrumentos especializados com os quais os cientistas têm realizado notáveis descobrimentos, revelando que o universo parece ser ajustado com exata precisão, a fim de permitir tanto a existência do próprio cosmos como a nossa. A Via Láctea abriga cerca de 100 bilhões de estrelas relativamente semelhantes ao nosso Sol. Ela mesma parece estar girando majestosamente no espaço, mas não rapidamente. Por sua parte, o Sol leva 205 milhões de anos para concluir uma rotação completa ao redor de nossa galáxia, enquanto ao redor dele, os 8 planetas, entre eles a Terra, giram ordenadamente. Vênus, cuja órbita é mais próxima do Sol do que a Terra, gira curiosamente em direção contrária à dos planetas vizinhos. Esse fato torna problemático
o conceito de um modelo simples segundo o qual os planetas teriam se formado a partir de um único evento. Tudo isso levou Isaac Newton a afirmar: a gravidade pode colocar os planetas em movimento, mas, sem o poder divino, ela jamais poderia colocá-los em seu movimento circulatório ao redor do Sol. Assim, por estas e outras razões, sou forçado a atribuir a estrutura deste sistema a um agente inteligente. A vida no planeta Terra ela é feita para ser prazerosa, né? Nós temos todo um sistema de vegetação, são frutas, são alimentos. A gente tem a melhor posição de observação do universo. A gente habita a suíte presidencial do universo. Então, a gente vê a posição da Terra na galáxia, a gente vê que a gente está na posição de melhor observar o universo. Então, outras posições na galáxia, a poluição de luz seria altíssima demais, a gente não enxergaria as estrelas, mas quando você está num local muito afastado, fora das grandes cidades, apagam-se as luzes, né? Você olha para o céu, aquele espetáculo de estrelas, de astros ali, a testificar, não é, sobre quem fez tudo isso. Se você entra numa casa muito bonita, uma casa com quadros, uma casa com uma decoração impressionante, você nunca vai dizer, olha, nessa casa a família tem mau gosto, é uma casa de pessoas arruaceiras, isso daqui não surgiu por acaso, há uma mente, há uma inteligência, há pessoas de cultura, pessoas de bom gosto que trabalharam essa casa, decoraram, deixaram-na confortável, sofisticada. Você nunca vai imaginar que aquilo foi ao acaso, as pessoas foram juntando os utensílios e colocando ao acaso naquela casa e ela ficou bonitinha. A mesma coisa no nosso planeta. Ele tem um grau de sofisticação, de organização extrema, e você não tem como olhar para aquilo e não se perguntar se há alguém por trás de toda essa beleza. Até agora, temos falado de um planeta organizado, projetado para a vida. E assim pensando, parece que nos referimos a um lugar ideal. Porém, em nosso dia a dia, enfrentamos a inegável realidade de um planeta muitas vezes hostil. Isso instintivamente nos leva a questionar: será que temos interpretado as evidências de maneira equivocada? Nós nos deparamos frequentemente com a seguinte questão: espera aí, se o nosso planeta ele foi realmente projetado para que a vida pudesse existir, como explicar então as catástrofes que o mesmo planeta proporciona e que degradam e que até chegam ao ponto de extinguir as espécies? Na minha concepção, existe aí dois pontos que não estão se falando, mas que são altamente harmônicos. Muito bem. Dentro da concepção bíblica, dentro da concepção religiosa, existiu um local ideal, existiu um começo perfeito, aonde o planeta havia sido realmente projetado para que a vida existisse e existisse por muito tempo. No entanto, dentro dessa concepção religiosa, o afastamento do ser humano de Deus, o que nós chamamos, o jargão religioso, de a entrada do pecado no mundo, trouxe uma série de consequências. E entre essa série de consequências está exatamente um processo de degradação daquilo que havia sido criado perfeito no início. Então, perceba, a Terra, que antes havia sido criada com uma temperatura ideal, com um campo magnético de intensidade perfeita, que havia sido criada com dimensões de água, terra seca, altura de montanhas perfeito para um clima ideal para que as espécies sobrevivessem. Após a entrada do que nós chamamos de pecado no mundo, isso começa a ter um processo degenerativo. E aquele mesmo planeta que antes era amigável, agora se torna hostil. Agora nós temos tsunamis, agora nós temos catástrofes, agora nós temos situações que, ao invés de favorecer por longo tempo a existência,
acabam extinguindo as espécies. Então é preciso ter muito claro em nossa mente que o que nós vemos hoje, nós nascemos e surgimos nesse mundo num processo de degradação. É como se a gente olhasse, por exemplo, eu costumo ilustrar com a imagem de um carro velho. Né? Se você tem um carro velho e aquele carro você está fazendo uma viagem e de repente ele dá uma pane no sistema elétrico, ele não foi projetado para aquilo. Ele foi projetado para você terminar a sua viagem em segurança, mas aquela pane ela é resultado de um desgaste, é resultado de um processo degenerativo. Se a gente for olhar, por exemplo, a coluna geológica, né? A coluna geológica é uma representação didática que nós utilizamos nos livros para mostrar a sequência de fósseis que representariam as formas de vida que existiram no passado. Muito bem, se nós olharmos esses fósseis contidos na coluna geológica, nós vamos perceber que a vida no passado era muito mais abundante. A vida no passado era composta por uma quantidade e uma diversidade muito maior, mostrando que no passado existiam condições muito mais favoráveis para que a diversidade e a quantidade de vida ocupasse o mesmo planeta, algo que hoje já não é possível. Então, mostrando claramente um processo de degeneração desde lá até aqui. Um segundo fato que me chama a atenção é exatamente o campo magnético, porque se nós imaginarmos que grande parte das radiações que são emitidas pelo Sol e que são nocivas à nossa existência são filtradas por esse campo magnético, a redução desse campo significa que eu estou tendo maior incidência disso que é nocivo. Então, no passado, eu estava mais protegido. Quem estava aqui estava mais protegido. Então, são algumas evidências que apontam que no passado esse planeta era mais otimizado para que a vida fosse possível. When I think about our world and how well designed it is for living creatures, and not just for bacteria, it's well designed for humans and other animals with specific requirements, complex requirements. And I think, I read an explanation once about this, and the explanation went something like this. There was a God who wanted to create humans, and so he came to the planet, which was dark and watery, and he said, first thing these people need is light. So let's have light. Turn the lights on. And there was light. Cuanto más estudiamos el macrocosmos, el mundo sideral, cuanto más estudiamos el microcosmos, más evidencias existen de un diseñador, de alguien que nos planeó. Es complejo, es maravilloso, a pesar de que ha habido una caída. Com todos os defeitos da Terra, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque ela pode sofrer as consequências de nossa ação. Nós vamos preservar esse lar que nós temos, que é o planeta Terra, para que ele seja o melhor possível para nós e para os seres vivos que estão aqui. Quantas coincidências de ajustes finos alguém necessita constatar antes de reconhecer que eles precisam ser explicados? O astrônomo George Greenstein, do Amherst College, assinala: ao investigarmos todas as evidências, surge insistentemente o pensamento de que alguma agência sobrenatural precisa estar envolvida. Será possível que, repentinamente, sem nenhuma intenção deliberada, acabamos tropeçando na prova científica da existência de um ser supremo? Contudo, você ainda poderá buscar outras explicações para desviar a atenção dos inegáveis dados científicos que indicam que alguma inteligência deve ter criado a matéria e as forças do universo de maneira que nosso ambiente fosse adequado à vida. Se esperamos encontrar a verdade, talvez precisamos eliminar nossos preconceitos, abordar os dados com mente aberta e seguir as evidências aonde quer que elas nos conduzam.
E é claro que um planejador desse calibre certamente superaria o universo que ele criou.